O Livro dos Espíritos, parágrafos 97, 98, 99, 100, 101 e 102. Vamos lá, então. Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos. O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada ou uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se consideram as características gerais. Elas podem se reduzir a três principais. Podem-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação principal. Os da última ordem estão ainda no início da escala, os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e de todas as paixões que lhes retardam o progresso. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo. Eles dispõem desse poder, segundo o grau da sua perfeição. Alguns possuem ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? Não, alguns fazem o bem ou o mal. Alguns não fazem nenhum nem outro. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos, enquanto encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existe ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais riem. Observações preliminares. A classificação dos espíritos baseia-se sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais ainda devem se despojar. Esta classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão no seu conjunto. Espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Os espíritos podem ser divididos em 10 classes. Vamos começar agora então. A 10ª classe, os espíritos impuros, são inclinados ao mal e fazem dele o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se a homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-lo sucumbir às provas que passam. Podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Nos espíritos, como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar falando de maneira sensata. Não podem sustentar por muito tempo esse papel e acabam sempre revelando a sua origem. Certos povos fizeram deles divindades maléficas, outros se designaram sob o nome de gênios do mal e espíritos do mal.